observa bem isso, né? O cara tá convulsionando, mas não tem nenhuma equipe de primeiros socorros lá. Você sabia que o sonho de subir em um palco de fisiculturismo pode se tornar em um pesadelo fatal em questão de segundos? Recentemente, imagens chocantes de um atleta convulsionando nos bastidores de um campeonato na Índia viralizaram, mas o que mais revolta não é apenas o colapso, mas a total negligência por parte da organização. Nesse vídeo vamos analisar o que realmente aconteceu por trás das câmeras e entender por que a falta de suporte médico em competições é um perigo constante e debater até onde vale a pena levar o corpo ao limite sem o respaldo necessário. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Fica comigo até o final para entender esse alerta urgente para quem vive ou pretende entrar no mundo do bodybuilding. Mas antes, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa aquele like e hype o vídeo. Vamos ao que interessa. Antes de ir para a notícia, quero dar os devidos créditos ao pessoal do Notícias Maromba, de onde eu estou reagindo. Então segue os caras lá, porque vale a pena acompanhar notícias de primeira sobre tudo que rola no mundo, na maromba, no bodybuilding e no fitness em geral. Mas vamos ao que interessa. ये आईबीबीएफ का सबसे खराब मैनेजमेंट, एक भी डॉक्टर नहीं है। एक एथलीट को इतना बॉडी डिहाइड्रेशन की वजह से क्राइम हो रहा है, एक भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। Esse idioma é hindi, né? Que é o idioma falado na Índia, que inclusive é um dos idiomas que eu traduzo os vídeos aqui, porque eu vi no Analytics que eu tenho público lá, né? Mas vamos lá. Aqui, basicamente, segundo as legendas, eles estão fazendo reclamações a respeito disso. E olha, observa bem isso, né? O cara tá convulsionando. Mas não tem nenhuma equipe de primeiros socorros lá, sabe? Uma equipe de paramédicos, de enfermeiros, enfim, para socorrer esse atleta. O socorro está sendo feito assim, de uma maneira bem improvisada, meio que na tentativa e erro pelos próprios atletas, né? Tá vendo? Ó, tem crachá aqui, não é nem medalha, mas olha só isso, cara. Nossa, cara, eu já vou falar a respeito disso, porque... Cara, eu já vi alguns campeonatos de fisiculturismo, nunca vi de verdade, principalmente campeonatos amadores, nunca vi uma equipe de paramédicos prontos ali para socorrer caso um atleta viesse a passar mal, porque num campeonato de bodybuilding todo mundo sabe que eles passam por um processo de depressão, de desidratação e às vezes pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer. Então esse vídeo tem a intenção de servir de alerta para a organização dos próximos campeonatos, que esse exemplo da Índia sirva para todos os campeonatos no mundo inteiro, não só no Brasil, para que comece a se preocupar com isso. Vamos lá. कूलर है, एक फैन है, बताओ जितने ऑफिशियल है सब कूलर के अंदर मुंह घुसा के बैठे हैं। आपको शर्म होना चाहिए कि भाई एथलीट के लिए कुछ तो मैनेजमेंट कीजिए। एथलीट की वजह से आपका आईबीबीएफ फेडरेशन। Cara, quando um atleta convulsiona, o ideal é ter mais espaço possível. Aí você vê todo mundo aglutinando junto, todo mundo amontoado, não dando espaço para respirar, né? Um monte de gente querendo ajudar, mas às vezes o excesso acaba atrapalhando, né? O cara tá meio que acariciando o peito dele, passando a mão, dando um tapinha, calma, calma. Meu, todo mundo olhando. Cara... है ना ही फेडरेशन की वजह से एथलीट है। पता नहीं हमारे बॉडी बिल्डर भाई किस बात से डर रहे हैं। tem um outro abanando ele, aparentemente ele acalmou. जितना ही बॉडी बिल्डर भाई है किस बात से डर रहे हो, आवाज उठाओ। Pois é, galera, como visto no vídeo, não existia nenhum médico à disposição dos atletas nesse campeonato. Esse show aconteceu na Índia, mas não se engane, muitos outros shows não dão esse respaldo para os atletas. E a gente bem sabe que no backstage de um campeonato são os momentos mais difíceis para um atleta, onde ele está no seu limite físico e muita coisa pode acontecer. É verdade também que, ao menos no Brasil, é possível identificar assim na maioria dos shows, geralmente uma ambulância de prontidão para esse... Isso aqui é um formulário de preenchimento, né? O evento possui guarda-volumes, onde ficam localizados o posto médico e a ambulância, qual a localização do fraudário, mas vamos seguindo aqui, eu já vou fazer minhas observações.
tipos de situação, médicos especializados, principalmente em campeonatos grandes. Mas claro, isso não deveria acontecer só na maioria dos campeonatos, e sim em todos, desde os menores até os maiores. A situação do vídeo acabou causando revolta no público, e os comentários em algumas postagens refletiram isso. Aqui no Brasil, o debate sobre esse tipo de pauta tem sido ainda mais incisivo, muito pelo fato do que aconteceu com o Gunley. E claro, não se trata da mesma situação nem algo parecido, mas assim de um alerta sobre mais um dos perigos de um atleta de fisiculturismo se permite passar em busca do auge, e também sobre a negligência que pode existir em alguns campeonatos de fisiculturismo. E agora nós queremos saber a sua opinião sobre isso, então deixe o seu comentário aqui embaixo e bora para a próxima notícia. Outra notícia não vem ao caso, mas cara, o que eu gostaria de falar a respeito disso é justamente essa falta de atenção da organização. Eu já fui em alguns campeonatos amadores, principalmente amadores, e nunca vi de fato uma equipe de paramédico, uma ambulância aposta ali para caso aconteça de algum atleta passar mal, desmaiar. Muitas vezes o socorro acaba sendo feito pelos próprios atletas. Isso só vai acontecer, de fato, de ter uma equipe de paramédico de prontidão se for um campeonato grande. Você pega um campeonato de futebol, já falei em outro vídeo que inclusive reagia ao Tamer, ao Guindy, anunciando novas medidas para evitar outras situações de atletas passarem mal, de contratar equipes de paramédico, inclusive. Vou deixar esse vídeo no vídeo relacionado no final, né? Vou procurar ele, mas eu lembro de ter feito porque é uma medida de extrema importância para evitar que essas situações aconteçam. E provavelmente esse campeonato na Índia tinha uma estrutura bem precária, não menosprezando, longe da minha intenção, tá? Tem coisa que eu espero estar errado, mas era um campeonato que não tinha essa estrutura. O socorro foi feito pelos próprios atletas ali de uma maneira totalmente errada, sabe? Todo mundo em cima, um cara abanando com um pedaço de papel ali, sabe? Eu espero que esse atleta esteja bem, não tenha acontecido nada sério, mas que fique de lição para os organizadores dos próximos campeonatos aqui no Brasil, principalmente campeonatos amadores, que são onde os atletas se submetem a passar por protocolos extremamente complicados, difíceis para alcançar o Procard. E é muito comum isso, o atleta passar mal, porque ele passa um processo de desidratação, muitas vezes ele sente um pouco de tontura, tem que fazer alguma manobra para restabelecer a pressão cardíaca, e às vezes tem atleta que, às vezes a situação é tão complicada que ele acaba desistindo para evitar que isso aconteça no palco. Né? Imagina só, se está assistindo um campeonato, o cara desmaia no meio do palco, ou até mesmo perece. Deus me livre isso acontecer, sabe? Eu espero que isso nunca aconteça, né? De acontecer uma situação tipo o Dallas McCarver, por exemplo, né? Aquela situação que ele desmaia. E não é a primeira vez que eu vejo situações como essa. Quem está mais dentro ainda do bodybuilding já deve ter passado por isso, já deve ter visto ainda mais essa situação, sabe? Já vi atleta passando mal, desmaiando, teve que ser retirada por causa da desidratação que passam, que fica de lição, sabe? Assim como no futebol, por exemplo, se você vai num jogo de futebol, no estádio, independente de qual divisão que esteja seu time, tem que ter pelo menos 2 ambulâncias prontas para atender uma lesão grave de prontidão ali, para levar um atleta, um jogador ali para o hospital, né? Imagina. Agora, por que isso não pode acontecer no bodybuilding, por exemplo, também? Que é muito comum até de atletas passarem mal, de desmaiar por causa da desidratação que eles se submetem. E muitas vezes o atleta amador tá mais suscetível a fazer isso ainda, porque ele tem a cabeça tão apaixonada muitas vezes que ele se submete a qualquer coisa, ele vai de cabeça em qualquer procedimento mesmo, porque ele quer aquele Procard. No nível profissional as coisas até melhoram, assim, mas mesmo assim acontece. Agora imagina um lugar desse que não tem essa estrutura toda, então é complicadíssimo. Então eu resolvi trazer esse vídeo para que isso sirva de lição para chegar em grandes produtores de shows de bodybuilding, para começarem a colocar isso em prática, sabe? Contratar mais
equipes de primeiro socorro. Ah, mas não tem condição. Porra, então não faz o show. Você não tem condição pra isso, cara. Isso tinha que ser obrigatório. Você não tem condição pra isso, não faz o show. Sabe, não coloca a vida das pessoas em risco em prol de um show, achando que as pessoas estão lá a fim de fazer qualquer coisa pra ter um Procard lá. Sabe, tudo tem limite. Sabe, eu acho que algumas medidas devem sim ser tomadas para evitar que essas situações aconteçam. Como, por exemplo, contratar, tem que ser obrigatório. Eu acho que tem que ser obrigatório ter equipe de paramédico, uma ambulância, pelo menos, sabe, uma não, duas, pelo menos duas ali, para que, caso aconteça de um atleta passar mal dessa forma, eles estejam prontos e fazer os primeiros socorros da maneira adequada e não contar com a sorte de outros atletas fazerem isso de uma maneira mais precária e tentando na sorte, né? Um abanando, o outro passando a mão, dando carinho no peito, tentando acalmar e tudo mais. Cara, é complicadíssimo. Então que sirva de lição, beleza? Mas qual é a sua opinião? Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Deixa aí nos comentários, a sua participação é muito bem-vinda. Você que é fã de bodybuilding assim como eu e torce para que os grandes shows próximos não aconteçam mais essas situações, tudo bem? Mas se você gostou do vídeo e achou que essas dicas são úteis, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e lembre-se, está precisando de suplementação de qualidade, dá uma passada no site da Probiótica e dá uma conferida nos cupons EUPRO Personal Fábio para você ganhar 15% de desconto, ou melhor ainda, se você gosta de pasta de amendoim com os melhores sabores, a pasta de amendoim gourmet, tem os kits também, dá uma passada no site da Dr. Pennant e use o cupom BL Personal Fábio para você ganhar 10% de desconto. Os links estão todos nas descrições e comentários fixados. E se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, Facebook e TikTok, porque eu estou por lá também. Valeu? Forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Personal Fábio das Ruas à sua disposição.